Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula 11 de Lógica e Programação. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre listas, então vamos entrar aqui com uma matéria nova. Nas nossas últimas aulas, aulas 8 e 9 que estão gravadas, a gente fez um exercício, onde a gente matou o dragão. E na aula 9 eu fiz a revisão, onde eu resolvi, né, o exercício. Agora, na aula 11, nós vamos aprender uma coisa nova, tá? Hoje nós vamos aprender sobre listas. Quem prestou atenção lá na segunda aula, se eu não me engano, a gente viu sobre variáveis. E as variáveis, elas são egoístas, como a gente aprendeu, né? As variáveis serem egoístas significa que elas só podem guardar uma coisa por vez. Então, quando a gente insere alguma coisa dentro de uma variável, ela sempre vai apagar aquilo que já estava, aquele conteúdo que já estava inserido dentro dela. Então aqui nós vamos aprender uma coisinha um pouco diferente. Eu vou contra ao que eu ensinei para vocês. Aqui nós vamos inserir várias coisas dentro de uma única variável. Mas não é porque essa variável ela passa a colocar várias coisas. É que na realidade a gente vai transformar essa variável em uma lista. E essa lista permite que a gente insira mais de um item dentro da nossa variável. Vamos entender isso aqui direitinho? Bem, na nossa última aula, a gente matou o dragão. E vamos imaginar o seguinte, que se a gente tem um dragão, a gente matou o dragão, ele vai dropar alguns itens. E a gente precisa guardar os itens que esse dragão dropou. Então aqui eu vou trabalhar com a lógica de que nós precisamos colocar itens na nossa mochila. E para a gente colocar esse item na nossa mochila, a gente vai precisar de uma lista. Bem, vamos lá para a aula? Eu vou puxar aqui. Pessoal, vocês vão ver que agora a gente vai trabalhar 100% com o Google Colab. Então, nossos códigos serão editados diretamente no Google Colab. Clicando aqui em ver instruções, nós vamos abrir aqui o nosso trabalho propriamente dito. Eu vou descer até aqui na parte de baixo e vou vir na aula 11, Introdução a Listas. Quando a gente clicar aqui, ele vai abrir para a gente o Google Colab. Vamos ver se não vai ficar muito grande. Ele ficou muito grande aqui, eu vou diminuir um pouquinho para ele caber na tela e vocês conseguirem enxergar. Eu acho que não está muito pequeno, deixa só para tirar a dúvida, eu vou deixar assim. Não, ficou ruim. Vou voltar aqui mesmo. Então, ó, e eu vou conectar aqui já e vou diminuir essa barra que a gente ganha espaço, tá? Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa análise aqui. Então, nós sobrevivemos ao dragão e agora a gente vai precisar pegar os itens que estão no chão que o dragão deixou cair no final da nossa aventura ali na aula 9, certo? Então, a gente aprendeu as caixas egoístas, como eu já tinha falado, e se a variável arma recebe espada e depois eu colocar ela o valor arco, um ia pagar o outro, né? Então o arco ficaria sobre a espada, ele apagaria a espada e a arma passaria a ser arco. Para resolver isso, no Python, a gente vai utilizar as listas, certo? Como que eu sei que é listas? A hora que eu for instanciar uma variável, eu vou colocar nela dois colchetes. Esses colchetes, a gente vai colocar os itens que a gente vai criar da nossa lista dentro dele. Vamos dar uma olhadinha na prática como que a gente vai fazer isso? Bem, então, como eu disse, nós vamos criar aqui nossa mochila. Então, eu já criei a mochila aqui. Como vocês já sabem, a gente já viu nas aulas anteriores. Quem tiver dúvida pode consultar. A gente tem uma aula só de print ali para baixo. Aqui, ó. Print. Então, esse aqui ele vai apenas exibir na tela para a gente inventário do herói. Tá até aqui já, ó, já foi executado esse código que eu executei em aula com vocês. Então, ele vai exibir inventário do herói. É só isso que ele vai fazer para a gente. Então, agora, eu vou fazer isso aqui. Ó, vou criar uma variável e vou falar variável recebe. O que ela vai receber? Pão, poção de vida, mapa e tocha. Vamos fazer uma análise rapidinha de como que isso aqui funciona? Então, como eu disse, ele vai precisar do colchetes, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, vou escrever aqui, ó,
item, ou melhor, vou colocar itens, e coloco recebe, abre colchetes, fecha colchetes, ele já criou uma lista para mim, certo? Só que essa aqui é uma lista vazia. No caso aqui, nós estamos criando uma lista, mas essa lista contém itens. Então, a gente tem o pão, poção de vida, mapa e tocha. Até aqui, tranquilo. Beleza, vou tirar o item aqui que eu coloquei de exemplo. Isso aqui já é uma lista, só que é uma lista vazia, só para vocês terem o contexto. Então, beleza. Agora eu vou clicar aqui, vou digitar aqui de novo, ó, print o que tem na sua mochila. E depois eu vou mandar um print mochila. Então, observem que ele escreveu para a gente aqui, ó, o primeiro print, o que tem na sua mochila, e depois ele colocou para a gente o conteúdo da mochila, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Então ele pegou tudo que estava dentro da mochila e exibiu aqui para mim. Observem que aqui a gente colocou com aspas duplas, mas na hora de exibir ele mostra para a gente com aspas simples, tá? Então vamos continuando. Agora, e se eu quiser adicionar e remover alguma coisa dessa minha mochila, né? Dessa minha variável de listas? Para eu fazer isso, eu preciso utilizar duas funçõezinhas que são utilizadas diretamente na minha variável, que é o append e o remove. Tá? Então eu vou precisar usar essas duas variáveis. O append vai adicionar um item ao final da minha mochila, tá? Então sempre no final. Então ele vai colocar como o último item da minha mochila. Por que eu estou frisando isso? Porque ali na frente, nas próximas aulas, vocês vão precisar entender a ordem e que vocês vão ver que a ordem faz muita diferença numa lista para gente, tá? Então, quando você der um append, ele sempre vai para o final da lista. E quando você der um remove, você vai falar o item exato que você quer. E aí você já vai tirar ele da sua lista. Então vamos para o exemplo prático nosso aqui. O herói encontra um tesouro. O inventário, ele já tem uma espada de madeira, certo? Então, início da aventura. Vou colocar aqui inventário, então ele vai mostrar para mim exclusivamente espada de madeira. Tá? Então, eu tenho apenas um item, ele vai exibir apenas um item para mim aqui nesse print. Beleza, no caminho, a gente andando ali pelo mapa, encontramos um escudo. Tá, se nós encontramos um escudo, eu vou pegar esse escudo e vou pôr no meu inventário. Tá? Quando eu colocar esse escudo no meu inventário, ele vai para o final do meu inventário. Então, como que eu coloco? Eu vou fazer a funçãozinha que eu acabei de explicar para vocês, que é o ponto append, mais escudo de ferro. Olha aqui como é que eu usei. O inventário, que é a nossa variável, eu apenas adicionei um ponto, coloquei append e adicionei aquilo que eu queria colocar, que é o escudo de ferro, certo? Beleza. Aí eu vou colocar aqui, ó, print, achou um item, agora você tem, quando eu mandar imprimir o inventário, gente, o que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar para mim os dois itens, espada de madeira, vírgula, escudo de ferro, certo? Então, até aqui, bem tranquilo. Mas e se eu quiser remover um item do meu inventário? Então, eu vou fazer a outra funçãozinha que eu falei, que é o remove. Como que eu vou usar o remove? Inventário, ponto remove e o nome do item exato que eu quero retirar. Gente, tem que estar exato. Se está com letra maiúscula, letra minúscula, tem que ser desse jeito. Observa que eu destaquei ele aqui, né? Selecionei, ele já marcou para mim que está aqui, ou seja, esses aqui são todos iguais. Então o Google Colab consegue ajudar a gente nisso. A gente marcando, a gente sabe se está escrito exatamente igual estava ali em cima. Então beleza, aqui eu vou colocar remove, espada de madeira, e quando eu mandar imprimir aqui, né, o nosso inventário, eu até fiz uma gracinha aqui, eu falei, não, a espada partiu, o inventário atual, e aí eu vou mostrar o inventário. Então, vamos ver como é que ficou. Eu vou executar aqui, ele vai acontecer de forma automática, mas início do inventário, que eu vou colocar aqui, né, é essa saída aqui, ó. Nosso início da aventura, espada de madeira, que era o que a gente já tinha inserido nele aqui. Achou um item, agora você tem espada de madeira e escudo de ferro. Então eu fiz um append, certo? Com o escudo de ferro e o inventário passou a ter agora 2 itens, né? Perfeito. E aí eu fui usando a espada, matei uns inimigos e a minha espada quebrou. Quando a minha espada quebrou, o que eu fiz? Inventário, ponto remove, espada de madeira. Então
Eu mandei depois o print aqui, ou não, a espada partiu, inventário atual, apenas o escudo de ferro. Nada muito complicado, bem tranquilo. Então a gente aprendeu agora que a gente possui listas, a gente aprendeu que é possível adicionar e remover itens dessa lista, e agora nós vamos fazer um desafiozinho rápido, tá? Esse desafio vocês vão fazer em casa e depois eu vou gravar aqui a resolução dele, tá bom? Para essa aula é isso, e depois eu já vou gravar uma outra aula a gente fazendo esta resolução aqui, tá bom? 10 minutinhos, eu acho que está bem tranquilo, fácil de estudar, né, gente? Eu vou tentar fazer as próximas aulas, vídeos bem curtos, a gente tira bastante dúvidas nas aulas, então no vídeo aqui eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais direto, né? Mas eu vou executar esse exercício aqui e logo eu já coloco aqui para vocês também, tá? É só para vocês poderem fazer antes de eu colocar esse exercício aqui. Aí vocês testam e depois pelo meu código vocês podem conferir, ok? Abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.